Quando falamos de jogos desconhecidos de PS2, muitas pessoas pensam que só existem jogos ruins e porcarias que não valem a pena jogar. E pra falar a verdade, muitos são ruins e bizarros demais. Porém, também existem inúmeros jogos incríveis e divertidos que ficaram ofuscados e não tiveram a atenção que mereciam. E eu tenho certeza que muitos deles você não conhece e nunca jogou. E se você curte o PS2 e gosta de explorar e conhecer jogos desconhecidos, esse vídeo e esse canal é pra você. Porque tá começando a parte 30 da série de jogos desconhecidos do PS2. Série onde falo de jogos que foram injustiçados ou que só são uma porcaria mesmo. Então espero que curtam e sem mais enrolação, bora começar. E bora começar com um jogo bem legal que provavelmente você nunca ouviu falar. É o Rayman Raving Rabbids, jogo que faz parte da incrível franquia Rayman, que foi bem subestimada e esquecida, mas que tem jogos incríveis. Aqui nosso protagonista Rayman foi capturado por esses coelhos malucos, daí ele é forçado a participar de uma série de competições malucas e doidas que os Rabbids organizam. Raving Rabbids faz parte do gênero Party Game, então cada fase são minigames que precisamos passar para avançar. Essa seleção de desafios diferentes vão desde danças malucas até competições de tiro em primeira pessoa usando desentupidora de vaso como armas. E os desafios que esse jogo traz na maioria das vezes são bem simples, mas precisa ter movimentos rápidos e reflexos e cara, é cada minigame maluco que você fica sem entender o que tá acontecendo, mas no fim se torna super divertido. Sem falar da carinha bizarra desses coelhos, cara, esse jogo é maluco demais. E eu não conhecia esse jogo do Rayman, conheci os outros. Mais pra frente eu trago os outros jogos da franquia aqui nessa série porque tenho certeza que muita gente não jogou e eu recomendo demais você conhecer. Por fim, Rayman Raving Rabbids ficou bem ofuscado e no PS2 é uma experiência que merece mais atenção. O game R.A.D. Chicks Dig Giant Robots, sem dúvidas, foi outro jogo que muita gente não jogou. Ele foi recomendação do Luciano Coutrin. Muito obrigado pela participação e mil desculpas se falei teu nome errado, beleza? Mas bora continuar. R.A.D. é um jogo de ação com uma pegada de simulação de mechas, que são aqueles robôs gigantes. Na trama, a gente assume o papel de um piloto que controla um desses robôs gigantes para defender a cidade de ataques de outros robôs gigantes. E a jogabilidade desse game é muito massa, porque a gente não controla o robô diretamente, controla o humano que controla o robô. O humano precisa ter visão privilegiada para poder acompanhar aquela ação dos robôs brigando, então podemos tanto correr pelas ruas, como subir em prédios e até no ombro do robôzão e andar junto com ele. E as batalhas contra outros robôs, meus amigos, são muito boas. É nosso robô lutando e as pessoas correndo pelas ruas, os carros sendo arremessados, cara, é uma loucura grande. E por mais que seja um bom jogo de mecha, infelizmente ele tem vários problemas. Um deles é a repetitividade de inimigos e lutas, câmera com ângulos um pouco frustrantes e também muitos diálogos que não dá pra pular. Mas o combate no geral é o que salva esse jogo em 100%, lembrando que isso é apenas a minha opinião. Mas se você curte esse estilo de jogo com mechas, acredito que vai curtir esse game. O próximo jogo é Jumper Griffin's Story, que foi recomendação do Daniel Alves e do Poker Hype Retro, valeu demais. Aqui temos um jogo baseado no filme Jumper que foi lançado em 2008, o mesmo ano do jogo. No game a gente tá no controle de Griffin, um Jumper que pode se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar, porém a história não segue a história do filme. O jogo aborda outros momentos antes e durante os eventos do filme, focando na busca de Griffin por vingança contra uma organização secreta que caça Jumpers. E no gameplay ele é um jogo que mistura aventura e muita ação com combate corpo a corpo. E claro, né, uso da habilidade de teletransportar. Na verdade esse é o foco principal do combate, mas infelizmente essa mecânica não é tão bem explorada nem aproveitada e não tem muita variedade nas execuções, o que acaba se tornando repetitivo e um pouco chato. Mesmo assim é algo diferente e interessante durante um bom tempo no jogo. Por fim, Jumper's Griffin Story é um bom jogo de aventura. Ele tem seus problemas, óbvio, assim como todos os outros jogos têm, mas também tem seu estilo único e é um jogo bem divertido.
Esse próximo jogo eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Se eu tiver certo, cara, você vai deixar o seu like. O Ítalo Fernandes recomendou o jogo Swashbucklers Blue vs Grey, um RPG de ação com temática pirata e velho oeste que se passa durante a Guerra Civil Americana. É meio maluco, mas é bem legal, se liga só. No gameplay ele combina exploração de cidades, combate naval onde a gente sai pelo mar bombardeando outros navios, combate contra hordas de inimigos piratas usando espadas e armas e também duelos de espadas contra chefes em uma perspectiva de jogo de luta. Então ele traz diferentes modos de combate, o que deixa o jogo legal e não fica tão repetitivo. E de modo geral ele é um jogo simples, beleza? Com uma jogabilidade básica e sem controles complexos. Então é um jogo simples, mas bem divertido. Mas me diz aí, você já conhecia esse jogo? Se não conhecia, já sabe, né? Deixa teu like aí embaixo. E se já conhecia, por favor, deixa teu like também. E também me conta aí nos comentários a sua opinião sobre ele, beleza? Mas bora falar do próximo jogo desconhecido? Outro bom jogo que ficou no esquecimento foi o jogo do Pato Donald, o game Donald Duck Piquet, Out of the Shadows, que foi recomendado pelo Diogo Damasceno. Valeu demais, meu irmão. Aqui a gente tá no controle do Pato Donald, que nesse game se transformou em um super-herói. A gente passa por várias missões onde o nosso objetivo é resgatar reféns, coletar itens importantes e lutar contra muitos alienígenas. E o sistema de combate é bastante legal e fica ainda mais quando a gente começa a desbloquear melhorias, como ter novos estilos de ataques. Isso é muito da hora. E o game tem um equilíbrio bem interessante entre combate, exploração, puzzles e partes de plataformas. Então, de modo geral, o gameplay é bem divertido e consegue capturar o espírito do personagem e dos desenhos animados, com cenários futuristas, cores vibrantes e designs criativos. Cara, eu tenho certeza que muita gente jogou essa maravilha na infância. Olha só a nostalgia batendo. Mas também tenho certeza que muita gente deixou passar e acabou não conhecendo, então tá na hora de conhecer. Agora vamos conhecer o game Aces of War, que foi recomendado pelo meu parceiro Beto Souza. Tamo junto. Aces of War é um jogo de combate aéreo que se passa na Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente pode controlar diversos aviões de combate históricos, no total sendo 40, que vamos desbloqueando de acordo com o que a gente avança. E a jogabilidade de Aces of War é dividida entre modo arcade e simulação. No modo arcade, o foco é naquela ação rápida e intensa, com controles mais simples. No modo simulação, a física de voo é mais realista e exige mais habilidade e precisão nos controles, o que automaticamente se torna bem mais desafiador. Mas de modo geral, o combate é bem divertido. Mas vale lembrar que Aces of War não é um daqueles jogos insanos de combate aéreo, tipo um Ace Combat, que é um dos melhores. É um jogo bom, mas tem seus probleminhas nos gráficos e na inteligência artificial dos inimigos, mas ainda assim é um jogo divertido que merece ser redescoberto. Outro jogo que merece ser redescoberto é o Score International /1000 Road Championship Off-Road Racing. Meu amigo, que nome gigante do caramba! E esse game aqui foi recomendação do Ivan Rodrigues e do J Fernandes. Valeu demais! /1000 ou /1000 é um jogo de corrida off-road que é baseado na famosa corrida off-road chamada /1000 ou /1000, que acontece todo ano na península da Baixa Califórnia, no México. E essa corrida é conhecida por seus terrenos desafiadores e condições extremas. E o jogo nos coloca nessas corridas, em locais com terrenos difíceis, cheios de obstáculos e desafios. A gente pode escolher diferentes veículos, tem bugs, quadriciclos, motos e até truck trucks, que são uns carros gigantes. E o jogo também inclui bons modos de jogo, como corridas rápidas, campeonatos e também modo para 2 jogadores. Pra ser sincero, eu nunca tinha jogado, muito menos nem visto esse jogo, cara, mas pense num jogo divertido. Sem dúvidas, foi muito injustiçado e deveria ter recebido muito mais atenção. Blood Plus One Night Kiss foi outro jogo que ficou desconhecido, jogo baseado em um anime de terror chamado Blood Plus, e esse jogo foi lançado exclusivamente lá no Japão, e é um jogo de ação e aventura com elementos de exploração e uma forte ênfase em combates contra uns bichos bizarros. E aqui jogamos controlando 2 personagens, Saya e Aoyama, onde cada um tem seu próprio estilo de jogo e habilidades únicas. Saya tem ataques rápidos e poderosos com sua espada, que permite a gente desencadear combos
devastadores contra os inimigos. Já o Yama traz uma abordagem mais estratégica utilizando armas de fogo e habilidades especiais. Esse game tem uma ideia e um gameplay bem peculiar, mas tem combates bem legais que são satisfatórios e gráficos bem diferenciados que deixam o jogo único. Porém, um dos maiores problemas é que só tem legendas em japonês, porque como eu disse, é um jogo que nunca foi lançado fora do Japão, então é um título que poucos conhecem e que pode não agradar todo mundo. Mas outro jogo que foi lançado apenas no Japão, que é peculiar e desconhecido, é o Splattermaster, que foi recomendação dos meus parceiros Canal Cores, do Mauricware e do Diogo Khan. Tamo junto demais! Splattermaster é aquele tipo de jogo que mistura um estilo retrô com uma pegada meio sombria, aleatória e divertida. E no gameplay ele é um jogo de rolagem lateral e a gente controla um mini espantalho, que se parece mais com uma criança com um capacete bizarro de abóbora no dia de Halloween, vamos ser sinceros. E basicamente no gameplay a gente passa por 7 níveis que estão infestados de monstros estranhos e macabros. E nossa missão é acabar com todos, avançar e eliminar um chefão. E é tudo na base da porradaria. É golpes e movimentos especiais. Cara, nosso mini espantalho é brabo. Infelizmente, Splattermaster é bem curtinho, em menos de 1 hora você tá zerando ele. Acho que por falta de orçamento não fizeram um jogo maior, já que ele faz parte da franquia de jogos Simple 2000, que pra quem não conhece são jogos de baixo orçamento. Se vocês quiserem eu faço até um vídeo só com os jogos dessa série Simple 2000. Olha, essa série tem muito jogo bizarro. Mas enfim, Splattermaster, mesmo sendo um jogo simples, é muito divertido e tem um estilo bem único. Mas beleza, bora falar do próximo jogo desconhecido? O Josuel Gameplay recomendou o jogo Conflict Global Terror, um jogo de tiro tático em terceira pessoa que nos coloca no comando de uma equipe de elite militar, onde nossa missão é eliminar ameaças terroristas em locais como Colômbia, Filipinas e Ucrânia, onde cada missão apresenta um cenário diferente, com inimigos variados e objetivos que vão desde resgate de reféns até a neutralização de alvos importantes. E o que define bem esse game é a sua abordagem mais tática. Esse é um game focado mais no realismo, não é um daqueles jogos de tiro onde saímos correndo, atirando e pronto, completou a missão. Aqui a gente precisa realmente comandar um esquadrão e cada um deles tem habilidades específicas, coordenando ataques, usando coberturas e dando ordens aos companheiros para avançar nas missões. E essa liberdade para escolher como abordar os combates, com planejamento de movimento na furtividade ou de uma forma mais agressiva, é algo que se diferencia da maioria dos jogos do gênero no PS2. E é um estilo de jogo que particularmente eu curto demais, porque tem todo um trabalho e um desafio por trás. Mas outro jogo da franquia Conflict que eu recomendo demais você conhecer é o Conflict Vietnam. Falei dele na parte 11 da série de jogos desconhecidos e também no vídeo de mais de 40 melhores jogos de tiro do PS2. E esse vídeo tá brabo demais, o link vai estar na descrição caso você queira conferir, beleza? Por fim, Conflict Global Terror é um bom jogo de tiro tático que ficou totalmente desconhecido e que sem dúvidas merecia mais reconhecimento. Outro jogo massa que tá escondido na biblioteca de jogos do PS2 é o game Beautiful Joe, que foi recomendação do Jonathan Costa e do Matheus Abreu, tamo junto demais. Aqui a gente controla Joe, um cara comum, fã de filmes de super-heróis, que vê sua namorada ser sequestrada durante um filme do seu super-herói favorito, o Capitão Azul. Então Joe é transportado pra dentro do filme, onde se transforma no herói Beautiful Joe. Daí então ele parte em busca pra salvar sua namorada. E partindo pro gameplay, Beautiful Joe é um jogo de ação e plataforma 2D com mecânicas e sistemas únicos. Além de muitas partes de combate e apenas de pular e socar inimigos, Joe consegue controlar o tempo usando poderes que são importantíssimos durante os estágios e principalmente para ajudar nos combates. E não tem como falar desse jogo sem falar do seu visual cartunesco, cara, que é bonito demais. Ele tem um estilo único que lembra muito as HQs. Cara, cada cena, cada golpe é um espetáculo visual, com cores vibrantes e as animações exageradas. Cara, isso deixa o game ainda mais com cara de super-herói. E esse é um título lá de 2004, viu? Ainda nos dias atuais, pelo menos na minha humilde opinião, o visual envelheceu muito bem. Beautiful Joe é um jogaço de ação e plataforma 2D. Às vezes tem uma dificuldade bem elevada, mas é um game bem divertido que você precisa dar uma chance de conhecer.
O meu parceiro Dark Flame e o Jonathan Araújo recomendaram Monster Hunter, um jogo bem conhecido, mas que sem dúvidas ficou esquecido e passou batido por muitos, inclusive por mim. Monster Hunter é um RPG de ação que coloca a gente no papel de um caçador encarregado de proteger vilas e áreas de monstros ameaçadores, e cada missão aqui te coloca contra criaturas desafiadoras que exigem estratégias, planejamento e uma boa dose de paciência. E diferente de muitos RPGs da época, aqui não tem números de danos aparecendo na tela ou uma super história guiando nossas ações. Aqui é você contra o monstro. Então se você não se preparar direito, o monstro te come vivo, é simples assim. Então no geral, Monster Hunter é um jogo sobre caça, colher recursos e construir melhores equipamentos para caçar monstros ainda maiores e mais fortes. E isso de certa forma é bem interessante, porque você elimina um monstro fortão, depois quer ficar mais forte para ter mais desafio contra outro monstro mais forte. E isso cria um ciclo viciante que é muito legal. E vou logo dizendo, ele não é o melhor jogo do PS2 nem da franquia Monster Hunter. Tem seus problemas e suas falhas, mas basta você se acostumar com esses problemas e principalmente com os controles que, cara, consegue levar numa boa e se divertir matando esses monstrões. Mas você já jogou algum título da franquia Monster Hunter? Me conta aí nos comentários, por favor. O meu parceiro Thales recomendou o Stuart Little 3, Big Photo Adventure. Apesar de ser um jogo baseado no famoso ratinho dos filmes, o jogo não fez tanto sucesso assim. E a história desse jogo é bem básica e simples. A história começa com um acidente que destrói o projeto fotográfico do irmão de Stuart, o George. E para consertar essa situação, Stuart deve viajar por Nova York e recapturar todas as fotos perdidas. E bom, basicamente a história é essa. No gameplay, assim como os jogos Stuart Little lançados pro PS1, temos um jogo de plataforma clássico, onde temos diversos objetivos para concluir, veículos para pilotar, elementos de ação, exploração de cenários, vários puzzles para resolver. Eles são simples, mas são divertidos e, claro, muitas fotos para tirar, já que essa é a ideia central do jogo. Stuart Little 3 não é um jogo desafiador, e isso é bem óbvio, né, já que ele é voltado para crianças. Mesmo assim, é um jogo divertido e tem uns minigames bem legais que quebram o ritmo repetitivo e deixam a gameplay bem variada. Então, no geral, Stuart Little 3 é um jogo simples, mas é um bom jogo e também é bem relaxante. Eternal Poison é outro jogo que passou despercebido por muita gente, e quem recomendou foi o Jackson Ribeiro, o Eliel Vieira e o Leonardo Santos. Muito obrigado! Eternal Poison é um RPG tático e nos coloca no controle de vários grupos de personagens que partem em uma jornada para resgatar uma princesa que foi capturada por demônios. Então, como a gente controla vários personagens, a história é contada a partir de múltiplas perspectivas. E no gameplay, os combates são baseados em batalhas táticas em grades por turno. E o jogo traz uma boa variedade de classes de personagens e habilidades, permitindo uma grande personalização da nossa equipe. Ele também inclui sistemas bem interessantes, onde um deles é a de captura de demônios Mandin, que são os inimigos. Eles podem ser usados para usar como aliados ou podemos sacrificar para ganhar habilidades, o que adiciona uma camada extra de estratégia ao jogo. Eternal Poison é um jogo que é bem desafiador e requer um certo nível de paciência e dedicação, o que é normal no gênero, né? Pelo menos eu acredito. Mas para quem curte RPGs táticos, acredito que esse jogo pode ser uma boa descoberta. Meu amigo, já estamos na parte 30 dessa série maravilhosa, e se você for novo por aqui, não deixe de conferir essa playlist incrível de jogos desconhecidos de PS2. Meu amigo, eu já falei de mais de 300 jogos de PS2, então não esquece de maratonar essa playlist, velho. Também não esqueça de deixar a sua opinião aí nos comentários sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, eu conto com o seu like e a sua inscrição, e até o próximo vídeo.